A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor. Graça e paz, bênção e prosperidade. Todas as bênçãos, glória a Deus. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Senhor, nós bendizemos por mais um dia vencido, cheio de graça, cheio de vida. A Ti, Senhor, o louvor. Paizinho Santo, apresentamos tudo o que temos e somos a Ti. Pedimos, Senhor, a Tua graça. Pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo o que temos e somos, Senhor. Consagramos para Ti esse tempo de oração, Senhor. Que venha a Tua graça, a Tua revelação e a Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que já vem ali um tempinho, a gente vai né, meditando na palavra, e o Senhor falou muito comigo, né, sobre a nossa fé, para as influências que a nossa fé, elas sofrem, e nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Êxodo 32, do 1 ao 7, que é tremenda essa passagem, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse então: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e tomou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz: o povo já tinha saído do Egito, estava lá, né, no meio do deserto, e aí o que acontece, né? Moisés, ele era a pessoa que fazia, né, o intermediário ali entre o povo e Deus, Deus e o povo, naquela função, né, que ele é que representava o povo diante de Deus, mais ou menos isso, né, e ele trazia da parte de Deus, né, todas as direções que Deus tinha agora para dar para o seu povo, né? Então ele era o intercessor, né, do povo para Deus e de Deus para o povo. Então o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Moisés, né, faz o quê? Ele vai para o monte buscar o Senhor. Só que ele passa muito tempo lá e o povo não vê que ele não volta. Então o povo começa a dizer: peraí, né? Moisés não está aí, não está voltando. Acho que, né, não sei o que aconteceu. Tirou a gente lá do Egito, agora deixou a gente aqui, estamos sem nada, estamos sem Deus, né? Então vamos fazer o quê? Nós queremos um Deus para adorar. Então a palavra de Deus diz que eles foram até Arão, que era o sacerdote, e disseram: Faze-nos um Deus. Aí Arão pegou e disse: Tirem os pendentes de ouro dos seus filhos, das suas filhas, das suas mulheres, e tragam para mim, né? Então eles foram lá e tiraram. E a palavra de Deus diz, né, que ele botou numa fundição, foi lá, derreteu, né, o negócio lá, e fez o quê? Fez um bezerro de ouro para o povo adorar. E quando o bezerro foi trazido para o povo começou a dizer: Eita, o nosso Deus que nos tirou do Egito. E começou, né? E Arão correu para fazer um altar para esse novo Deus que se apresentava para eles como o Deus da vida deles, né? Então a palavra de Deus diz que Moisés estava lá no monte, e Deus diz para Moisés: Moisés, desce porque o povo corrompeu, né? Então quer dizer, quando Moisés desce, o povo tá na festa, o povo tá adorando, o povo tá dançando, né? E tá comendo, e tá bebendo, e naquela festança toda na frente daquele Deus, adorando aquele Deus. Então ali, né, ali nós sabemos que naquele momento aí
que Moisés desce, aí Moisés dá aquela prensa naquele povo, né? Tira aquele Deus, e ali a gente sabe que ali vem um ato de justiça de Deus, né? Quer dizer, então, aquele povo que eles estavam muitos anos em cativeiro, estavam como escravos, né? Lá na terra do Egito, eles aculturaram, né? Com as culturas do Egito. E lá no Egito, a cultura eram com deuses. Então, eles aculturaram, né? Não só com os costumes, mas também com a fé deles. Então eles trouxeram essa cultura para eles. No momento em que eles, né, estavam ali naquele deserto, eles queriam um Deus, aquele Deus onde eles olhavam, como era lá no Egito. O relacionamento com eles era um Deus que eles olhavam, era um Deus que eles viam a parte material. E agora eles tinham um desafio que era confiar, né, colocar a sua fé num Deus que era espiritual. Então mudou completamente a visão, a cabeça tinha que assimilar que agora a coisa tinha mudado, né? Então o que acontece? Naquele momento, né, em que o povo aculturou com aquela cultura, com aquela cultura de fé, eles absorveram para eles, também trouxeram para eles a fé que o Egito tinha como sendo a sua cultura, né? De fazer deuses e adorar. Viam aquilo que eles adoravam, faziam imagens, né? Faziam imagens de animais, faziam suas imagens e ali eles colocavam como um deus para o povo adorar. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, veio essa cultura de fé junto, né? No momento em que Moisés, que trazia, né, as palavras do Senhor, né, que eles não viam, mas que viam a ação de Deus, o mover de Deus, né, o poder de Deus trabalhando por eles. Então, quando Moisés não veio mais, então ele diz, espera aí, aquele que era o intermediário da nossa fé, mais ou menos isso, não apareceu, mas nós precisamos continuar tendo fé em alguma coisa, então vamos fazer alguma coisa que a gente vê e que a gente trabalhe novamente a nossa fé como era lá no Egito. Então foi mais ou menos isso, né, que aconteceu com o povo de Israel, né? Então, Cristina, e para os nossos dias, Cristina, o que é que nós podemos tirar, né? O que é que nós podemos tirar para a nossa vida como sendo, né, algo que nós possamos crescer e usar, né? Onde nós estamos errando, nós melhoramos, onde nós estamos, né, na falha, a gente dá uma caprichada para a gente sair ali, né? Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida? Que nós também nos aculturamos, né, com a fé dos outros. Então, como assim, Cristina? É aquela coisinha, quem nunca, né? É aquela coisinha, né? A pessoa chega para ti, olha, pula lá 7 ondinhas, que vai te dar sorte. Bota essas sementinhas na tua carteira, né, que isso aqui vai dar sorte. Coloca essa nota de dólar aqui que vai dar dinheiro. Faz isso aqui, vai atrair amor. Faz aquilo ali que vai atrair, né? E vai dizendo que vai atraindo sorte, vai atraindo isso, vai atraindo aquilo. E a gente vai fazendo. Por quê? Porque a fé da gente, ela vai aculturando. Ela vai entrando para algumas culturas e acabamos realmente também fazendo aquilo que os outros fazem, né? Quem nunca fez isso, né? Eu lembro que quando eu era menina, né? Um dia, bem menina, né? E aí eu falei para minha mãe, era sexta-feira santa, então a minha mãe começava a fazer a Semana Santa. A minha mãe fazia a Semana Santa todinha na minha casa. Então quando chegava quinta-feira, a partir do meio-dia, ninguém fazia mais nada na minha casa. Todo mundo limpava a casa, todo mundo fazia faxina, tudo antes. Mas a partir de quinta-feira para tarde ninguém fazia mais nada, sexta ninguém fazia nada, já deixava tudo pronto, né? E não podia comer carne, e não podia fazer isso. Aí eu perguntava para minha mãe, mãe, por que não pode comer carne? Aí ela dizia, cala a boca, menina, cala a boca, porque não se fala nada. Não pode comer porque não pode comer. Então, quer dizer, ela também não tinha resposta. Ela veio na cultura da fé dos outros, na cultura da família, na cultura que já vinha de muitos anos, né? E às vezes ela nem se preocupou em perguntar qual era o motivo daquela fé, né? Então, muitas vezes nós também fazemos isso. Nós nos aculturamos a fé dos outros que vão trazendo para as nossas vidas a sua cultura de fé. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos na cultura de fé dos nossos pais, né? Ou das pessoas que nos criaram. Então nós vamos vivendo uma cultura de fé que eles vão nos apresentando, né? É um costume de fé. Então quer dizer, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, aí acaba com a cultura de fé, né? Acaba com aquela coisa da religiosidade, mais ou menos isso, porque a cultura de fé acaba sendo uma religiosidade, né? Então quer dizer, Deus não está num costume, Deus não está numa coisa, Deus não é uma religião, né? Então Deus é uma pessoa. Então quando nós temos o costume da fé,
que é a fé que é proposta, uma fé que é nos dada, uma fé que é motivada, né, por coisas, por pessoas, aí nós não temos a fé em Deus. Então, por isso que muitas vezes nós temos fé em algo, fé até mesmo em alguém, né? Então, por isso que muitas vezes essa cultura de fé nos rouba da presença do Senhor, nos rouba da presença de Deus. Deus não tem nada a ver com uma cultura de fé, Deus não é uma emoção, Deus não é uma força, Deus não é uma religião, Deus não é um costume, Deus não é uma coisa, não, Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa, Deus tem uma pessoa, ele é uma pessoa, né? Só que em espírito, né? Então, quer dizer, o que nós precisamos é vencer as barreiras da nossa fé, da nossa incredulidade, né? Para deixar de sermos religiosos e temos que nos relacionar somente com aquilo que nós vemos, como foi com o povo de Israel, né? Ai, bota tua fé aqui nessa moedinha, bota tua fé aqui nisso aqui, bota tua fé ali, bota tua fé. Então nós vamos botando a fé em tudo quanto é coisa, né? Só que Deus, ele não é, né, uma qualquer coisa, ele é uma pessoa, só que ele é espírito, né? Então quer dizer, quando nós acessamos o Pai, nós acessamos pela fé, por nós cremos que ele existe, que ele é uma pessoa, que ele é espírito, né? Então nós começamos a nos mover em direção ao Senhor, ao Pai, né? E aí o que acontece? Nessa nossa fé, onde nós vamos pedindo para Deus, Senhor, te revela para nós, te revela para mim, deixa eu te conhecer, né? Vai andando com Deus, vai lendo a palavra, o Senhor vai revelando, vai orando, vai buscando o Senhor, ele vai se revelando, aí o Pai se revela, o Filho se revela, o Espírito Santo se revela, e aí a gente conhece o total, né? A grandeza de Deus, que é muito mais do que simplesmente uma sorte, muito mais do que uma mandinga, muito mais do que a fé do outro, uma religiosidade. Deus é muito maior que tudo, né? Então quer dizer, eu não preciso me basear na fé dos outros, quando a minha fé, ela já está fundamentada em Deus, porque ele vem e supre tudo. Ele é nossa sorte, ele é nossa fé, ele é nossa graça, ele é tudo para nós, né? Ele vem como um todo, né? Ele vem como um todo, ele preenche tudo. E aí nós ficamos satisfeitos, aí nós não precisamos de fé em mais nada, já basta ele tá bom, né? Para mim já tá ótimo. E assim é que nós vamos mudando essa cultura de fé, de nos aculturar com a fé daquilo que os outros pensam, naquilo que os outros acreditam, para ter, né, a nossa fé em Deus. E através de uma experiência com Deus, realmente a nossa fé muda a nossa vida. Quando nós chegamos diante de Deus, quando ele começa a se revelar, tudo em nós muda. E aí, meus amados, pode ter certeza que aí vai ter um coração que vai queimar, porque quando o Pai, ele se revela, tem paixão. Quando o Pai se revela, tem amor. Quando o Pai se revela, a gente queima por querer estar com Deus. A gente sabe, ele é espírito, mas ele é real. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, sim, Senhor, nessa noite nós declaramos nossa fé está em Deus, firmada em Deus. Ah, meu Deus, como te amamos, como te queremos, Senhor. Senhor, nós te pedimos nessa noite que a tua graça venha sobre nós. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes em que colocamos nossa fé, Senhor, meu Deus, em cultura, Senhor, em coisas, em religião, onde nós fomos religiosos, Senhor, meu Deus, ao ponto, Senhor, meu Deus, de sair da tua presença. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Oh, meu Deus querido, abre todo o acesso para nós adentrarmos a tua presença, para te conhecer, Senhor, para viver uma vida contigo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar, Senhor, nessa noite, sim, Senhor, revela-te, Senhor, a cada dia mais e mais. Queremos te conhecer, queremos ver tua glória, queremos sentir tua presença, o teu toque, Senhor. Dá-nos experiências contigo, Senhor. Abre, Senhor, a revelação, Senhor, da tua presença para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos declarar, estamos apaixonados por ti, chamamos tua presença, pedimos, Senhor, meu Deus, os teus olhos sobre nossas vidas. Nós não queremos ninguém, nós não queremos outros, Senhor. Não tem ninguém, Senhor, que seja tão maravilhoso quanto é o nosso Deus. Por isso nós te adoramos, por isso bendizemos, por isso agradecemos, Senhor, meu Deus, por tu ter nos acolhido na tua presença. Em nome de Jesus, glória a Deus. A gente tem paixão quando a gente conhece, a gente apaixona, o coração queima pelo nosso amado. Por isso, Deus é maior que tudo, acima de tudo, Ele é Deus. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe e que Ele se revele para você. Deus abençoe, fique na paz.